Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus? Levanta a mão. Algo que Ele falou sobre o seu futuro, o seu chamado, sua família. Levanta a mão mais alto. Ok. Quantos já ouviram 2 vezes a mesma palavra? Uau, glória a Deus. Quantos já ouviram 3 vezes a mesma palavra? 4? Alguém já ouviu 4 vezes a mesma palavra? Ok. Teve alguém que falou, lá vem. Amém, obrigado, thank you so much. Love you guys, love you, Rocket and Hype. Quando eu ouço uma vez uma palavra, significa Deus quer falar comigo. Quando eu ouço 2 vezes a mesma palavra, significa Deus confirmou o que já falou comigo. 2 na Bíblia sempre fala a respeito de confirmação. Quando eu ouço 3 vezes a mesma palavra, significa Deus deve estar achando que eu esqueci o que Ele já falou comigo. Irmão, se você já ouviu de 3 vezes para cima, não significa que Deus está ansioso para cumprir. Significa que você é teimoso para ainda não ter se movido naquilo que Ele pediu para você se mover. Uau, eu já ouvi 4 vezes Deus falando a mesma coisa. Isso não é algo necessariamente bom. Deus está lembrando algo que você não deveria ter esquecido. Noé ouve de Deus uma palavra, ele começa a construção da arca. Uma direção, por décadas ele se manteve. Hoje, a gente ouve dezenas de palavras. Por uma crise, a gente já desiste. Mas Deus não falou com você 10 vezes. Falou, cara, mas olha a minha situação financeira. Não, Deus não se esqueceu de você por conta de um momento que você está vivendo. As palavras que Deus libera não são cativas aos momentos que você vive. Irmão, a gente está falando de um Deus que se move na eternidade. Você consegue imaginar um Deus que fez o tempo, passei na eternidade. A Bíblia chama Ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Vamos falar isso juntos, diga maravilhoso conselheiro, Deus forte. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, a Bíblia está dizendo que a eternidade nasceu dEle. A eternidade é filha de Deus. Então como que um Deus que não só se move na eternidade, mas Ele gerou a eternidade, como esse Deus vai ser pego de surpresa com algum momento adverso que você está vivendo, irmão? Eu imagino Deus que é antes de todas as coisas, permanece depois de todas elas, passeia na eternidade, considera 1000 dias como 1000 anos como se fossem um dia, olhando para um mês de crise que você está vivendo e você dizendo para Ele, você se esqueceu de mim. Ele olhando para o plano total falando, oi? Desculpa, filho, você está falando de quê mesmo? Estou falando do mês de agosto de 2016. Você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de mim. Eu passei a maior crise do meu ministério. Ou eu tive uma crise na minha família. Ou eu passei vergonha porque eu não tinha como sustentar minha casa naquele mês. Ou imagino Deus falando, me dá só um tempo para eu ampliar e chegar nessa partícula que você chama de crise, porque para mim é uma vírgula na construção da sua história. O que eu tenho para você não dura os 80 anos que você vai viver aqui. O convite que eu tenho com você é para caminhar comigo na eternidade. Os seus 80, 60, 40 anos de vida aqui são nada comparados àquilo que eu estou te convidando para viver comigo. Eu tenho projetos e palavras de vida eterna para você. Você está comigo? Diga amém. Mas quando a gente está exposto a uma teologia que só fala Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai empoderar, Deus vai cumprir no hoje, o problema é que eu começo a achar que a minha caminhada com Deus, ela acaba quando eu morro. E é por isso que tem tanta gente ansiosa. Eu quero viver logo antes que eu morra, para que se cumpra tudo que Deus prometeu. Irmão, aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, voam alto como águias, eles enxergam além do alcance, são renovados durante a jornada. Mas a sua história com Deus não termina quando você morre. É interessante, quando a gente vai celebrar um casamento, uma das coisas que a gente normalmente ministra no final dos votos é que essa aliança dure até que a morte os separe. Mas o que Jesus fez com a gente é muito mais profundo. Os votos de casamento que Jesus fez com a noiva, de braços abertos naquela cruz, em outras palavras ele estava dizendo, eu prometo que eu vou redimir vocês, que eu vou abençoar vocês, que eu vou trazer vocês de volta para a presença do meu Pai, que eu vou tirar a sentença, o julgo, o juízo, e vou dar para vocês filiação, sobrenome, paternidade, e eu prometo que eu vou ser um com você até que a morte nos aproxime.
Um casamento natural pode sofrer uma separação quando alguém morre, mas o casamento que Jesus propõe com a noiva, na verdade ele vive uma aproximação quando a gente morre. É por isso, irmão, que viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque estamos mais próximos daquele que vamos caminhar todos os dias da nossa vida. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente esquece de falar do céu. E é por isso que uma crise temporária rouba tanta alegria de tanta gente na igreja. Porque se eu estou olhando só para o tempo de agora, eu acho que um mês de crise significa uma ausência de Deus. José não acreditou que os anos de cativeiro eram uma ausência de Deus, e é por isso que ele viu a promessa se cumprir no tempo de Deus. Davi não acreditou que a perseguição de Saul era uma ausência de Deus, por isso ele viu o cumprimento das promessas de Deus. Noé não acreditou que a demora na construção da arca era uma ausência de Deus. Você pode pegar qualquer herói da fé, qualquer homem que te inspira na Bíblia, irmão, todos eles precisaram entender que a crise que eu vivo hoje não significa que Deus não esteja comigo. Você está comigo? Diga amém. Então vamos voltar para o lance do trailer do Poderoso Chefinho. Sabe o que é louco? A gente derrama o máximo que a gente pode. Vai ter gente que vai chegar em casa e vai falar: e aí, amor, como é que foi o culto hoje? Foi bom. Ele falou de quê? Poderoso Chefinho, alguma coisa do tipo. Falou de um trailer da Ceci. Legal, o culto foi da Disney, né? Legal. É uma analogia tão simples, mas ela pode gerar vida em alguém aqui nessa manhã. Amém? Primeira coisa que eu aprendi com Cecília vendo um trailer: quando a gente tem a mentalidade infantil, a gente se sacia com um pouco, como se aquilo fosse tudo. Segunda coisa que eu aprendi, porque eu de verdade fiquei meditando sobre isso e aquilo me impactou. A Cecília, por mais que ela tivesse excited, por mais que ela tivesse ansiosa para ver o filme, só eu podia comprar o filme para ela. Porque pede os dados bancários e um adulto que tem uma conta pode pagar para que o seu filho, que ainda é criança, possa ter acesso ao filme. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Por mais excited que eu possa estar com aquilo que eu quero ver, só está disponível quando eu for maduro e quando eu pagar o preço. Pega isso, irmão. Por que nem toda palavra profética se cumpre? Porque nem todo mundo quer pagar o preço. A palavra não se cumpre no dia que você recebe, a palavra se cumpre no dia que ela se cumpre. Quando ela se cumpre. É louco porque o meu pai, há alguns anos atrás, escreveu uma carta para mim e ele botou sem data. E por mais que ele não tivesse o entendimento de por que ele botou a data e deixou em branco, hoje a gente entende o porquê. E aí tempos depois, quando a gente foi enviado para cá, eu estava desmontando o meu gabinete lá em Niterói, e aí quando a gente pega a minha Bíblia, abriu e tinha um papel dentro, e era a carta do meu pai, falando sobre coisas que ele queria viver ao meu lado. E aí uma das coisas que ele estava dizendo era: filho, eu ainda vou ver você pregando em estádios em outras nações. Aí pega isso, irmão. A gente está no gabinete aqui, no Green Room, antes de começar a segunda-feira. Vitor Hugo vira para ele e fala: Deus te deu um livramento. Que é a mesma palavra que meu pai recebeu no domingo ou no sábado. Não, no sábado. Alguém falou com ele: Deus está te dando um livramento. Eu sinto que tem algo no seu coração que é para roubar a alegria do pastor André, paralisar, trazer distração sobre esse mover de Deus. O inferno quer tocar você para parar ele. Mas um homem de Deus vai te dar a mesma palavra para confirmar o que eu estou falando. Isso foi no sábado. Chega na segunda, o Vitor Hugo fala: vejo Deus te dando um livramento no coração, suas artérias sendo desentupidas. E Deus te deu um bônus e acrescentou anos de vida para você ver o que você ainda não viu. Uma promessa de Deus de que o seu filho vai pregar em estádios e você vai estar lá com ele. Na hora a gente lembrou de uma carta, irmão. Ele vai chorar, gente, ele nunca chora. Isso é inédito, hein? Você que está vendo isso aqui. Aleluia. Te amo, paizão. Deus de detalhes, né? Aí hoje eu estou pregando, quem está aqui? Acabou de chegar essa semana, o médico que cuidou do meu coração quando eu quase morri alguns anos atrás. Você pode celebrar pelo Deus de detalhes que a gente serve. Aquela carta foi escrita, inspirada por uma visão que Deus deu, algo que Deus colocou no espírito dele. Aí Deus usa alguém através de uma palavra profética para trazer à sua memória: eu ainda não concluí o que disse que faria. Agora entende isso, irmão.
Do dia em que aquela carta foi escrita até o dia em que ela vai se cumprir, tem muito sangue, suor e lágrima envolvido no meu ministério. Teve muita desonra, momentos difíceis, plantando igreja com 1.000 e poucas pessoas, mas com a minha conta de luz cortada em casa. Vivendo algo incrível no ministério, mas passando desafios financeiros em casa. Irmão, não são só flores. Tem um provérbio oriental, já falei sobre ele alguma vez aqui, que diz que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam homens difíceis. É cíclico. Então talvez algum momento difícil que Deus está permitindo que você enfrente, não é porque Ele não ama você, é porque Ele não quer que você seja mimado e pare na primeira retaliação, no nível que Ele quer te levar. Então, irmão, quando Deus me ensina a não ficar reclamando com uma batalha pequena, o meu caráter está sendo forjado para que as batalhas que Ele vai permitir que eu enfrente também não me parem no futuro, irmão. Quem aprendeu a lidar com ursas e leões enfrenta gigantes sem nenhum medo. O tempo do preparo não é o tempo da ausência de Deus. Você precisa de estrutura para receber a unção que Ele quer derramar sobre você. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!